Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui desta feita para esta lição de número 13, onde abordaremos o tema: o verdadeiro discípulo é um exemplo para futuras gerações. Você tem sido exemplo para quem está ao seu derredor, para quem está ao seu lado, para a sua comunidade, na sua igreja, no seu ambiente de trabalho, no meio da sua parentela. O verdadeiro discípulo, ele é um exemplo para futuras gerações. Texto áureo ou texto de referência está baseado lá em Hebreus, capítulo 13, verso 7, ao qual diz: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Atentar para a maneira de viver de alguém. Será que alguém pode olhar para a sua história e atentar para a sua vida, para a sua maneira de viver, seu modo de ser, transmite Cristo de tal maneira que você seja um verdadeiro exemplo de cristão? Texto de referência ou leitura em classe está baseado lá na Epístola de 3 João, versos 9, 10, 11 e 12. Pois bem, este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso, estudante de teologia, amante da palavra de Deus, professor de escola bíblica dominical em minha igreja local, Assembleia de Deus, situada no bairro do Gentil, em Itaipava, número 100. Somos do Ministério de Madureira. E desta feita abordaremos este tema, exemplo. Uma certa feita, uma determinada pessoa, ela ficou doente de tal forma, de tal maneira, que ela ficou acamada. Começou a ligar para os seus amigos, os mais próximos, e cada um se esquivava da maneira que podia, da maneira que dava para se esquivar. E aquela pessoa já estava até sem banho, estava se alimentando à base de pão, né, apenas praticamente, e recebeu inusitadamente uma ligação de uma pessoa ao qual já não via há algum tempo. Essa pessoa então, começou a conversar com ela, e a pessoa enferma começou a dizer a sua história: eu tô aqui enferma, tô de cama, nem banho tô tomando, me alimentando à base de pão. E a pessoa do outro lado da linha perguntou onde morava, onde estava residindo no atual momento. E, tendo perguntado, desligou o telefone, não demorou muito, apareceu essa pessoa, que era uma mulher com seu esposo, na casa dessa pessoa que estava enferma, e deu banho, cuidou, levou para o médico, comprou os remédios, e a pessoa voltou para casa e, com o passar do tempo, melhorou, ficou boa. Depois que melhorou, foi agradecer a pessoa ao qual se prontificou a ajudá-la, e a pessoa fez um convite. Eu gostaria de fazer um convite, não é nada papo de igreja. Eu gostaria de fazer um convite para se você gostaria de ir, fazer uma visita na minha igreja. A pessoa do outro lado fala assim: não precisa falar nada, eu vou lá. E foi lá e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, por causa de um exemplo. Você não precisa falar nada. O que você fez já me mostra muito bem quem é esse tal de Jesus que você prega. Exemplo. Um exemplo faz toda a diferença na vida de alguém. E quando nós falamos em exemplo, em ser exemplo, logo nos vem a ideia de alguém perfeito, como Cristo. Cristo é o nosso exemplo primaz. Ele é o ser perfeito ao qual nós nos espelhamos, a tal ponto que nós somos chamados de cristãos, devido ao fato de nós servirmos a Ele, de seguirmos a eles e tentarmos sermos, de certa forma, parecidos com Ele. Só que exemplo, quando nós falamos em exemplo no meio cristão, logo nos vem a ideia de algo perfeito, que sejamos perfeitos. Só que ninguém é perfeito. Ninguém. Tem gente que fala demais, tem gente que olha o que não é para olhar, tem gente que ouve o que não é para ouvir, tem gente que é um pouco mais nervosa, tem gente que é um pouco mais explosiva. A igreja, ela é feita de pessoas que têm muitos, inúmeros defeitos. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, a tal ponto que Jesus disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes.
E deste ponto de vista, a igreja é um lugar de pessoas que têm inúmeras dificuldades, a igreja é um lugar de pessoas que têm inúmeros defeitos. Só que qual é a proposta do Evangelho? A proposta do Evangelho é que nós venhamos a nos converter a Cristo como único e suficiente Salvador, e tendo se convertido a Ele como único e suficiente Salvador, mudemos a nossa história, mudemos a nossa vida, sejamos transformados. Aqui no grego nós chamamos de metanoia, que tem a ideia de arrepender-se, de mudar, ou vou usar um termo, reinterpretar a vida moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Quando nós nos convertemos, nós passamos a ter uma interpretação, passamos a dar um sentido diferente à vida. Nós reinterpretamos o nosso modo de ser, o nosso modo de viver. Vejamos na palavra de Deus, estamos recheados de exemplos basilares de vidas que reinterpretaram suas vidas. Temos o exemplo de Zaqueu, que quando teve um encontro com Cristo, quando teve um encontro com Jesus, o encontro foi tão real e tão genuíno que ele reinterpretou a sua história, reinterpretou a sua vida e fez uma seguinte promessa: eu vou restituir tantas vezes mais se eu tenho defraudado alguém. Ele começou a reinterpretar a história de vida dele e mudou de vida. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, que era perseguidor, e quando ele teve um encontro com Cristo, ele reinterpretou a sua história, e diz o texto sagrado que o perseguidor se tornou perseguido. Ele começou a mudar a sua ótica de vida, a sua história de vida. Ele reinterpretou todo o seu ser, todo o seu modo de viver. Nesse sentido, quando nós começamos a reinterpretar a nossa história, a nossa vida em Cristo, nós passamos, ou deveríamos assim dizer, a ser exemplo. Mas o grande problema hoje no meio cristão, no meio gospel, é que hoje, por vezes, nós não reinterpretamos mais a nossa vida, nosso modo de ser, nosso modo de proceder, nosso modo de se portar em meio à comunidade ao qual nós estamos ali inseridos, a tal ponto que nós nos convertemos e permanecemos da mesma maneira que nós andávamos antes. Ou seja, nós andamos tão igual ao mundo que já não há mais parâmetro de exemplos para serem imitados. Eu me lembro que quando era uma criança, já na casa do Senhor, quando alguém queria tirar uma dúvida na escola de alguma coisa, alguém estava mentindo, a primeira pessoa que eles vinham perguntar era para mim: Rafael, você não pode mentir porque você é crente. Qual é a verdade? Porque o crente sempre foi visto como alguém que fala a verdade. De certa forma, no meio dos meus coleguinhas, eu era um parâmetro daquele que falava a verdade, porque eu sempre fui um servo do Senhor. E nesse sentido, nós estamos vivendo um tempo hoje que nós precisamos de parâmetros, crentes que voltem a ser exemplo, parâmetros em meio à sociedade. Se nós olharmos hoje para o meio gospel, para o meio cristão hoje, nós estamos vendo uma falta tremenda de exemplos. Casamentos, antigamente, quando se olhava para um casamento de um crente, para um lar de um crente, alguém olhava e falava assim: eu quero ser igual àquela família ali, porque a família é um exemplo. Hoje, nós vemos crentes se divorciando várias vezes. Que exemplo tem a mostrar? Que reinterpretação de vida tem para mostrar para quem não é crente? Por vezes nós vemos na política políticos que se dizem cristãos, que fazem tudo o que os outros políticos fazem, da mesma maneira, a mesma procedência, mesmo modo de ser. Que tipo de exemplo tem a dar para quem não é cristão? Nós temos, por vezes, no meio do nosso ambiente de trabalho, crentes que, por vezes, dão mau exemplo de crente, que ao invés de trabalharem como se estivessem trabalhando para o próprio Senhor, como diz a palavra, trabalham desmazeladamente, de qualquer jeito, trazendo ônus, vamos dizer assim, ao patrão,
não dando o devido lucro ao patrão, sendo até um mau exemplo para os outros companheiros de trabalho, a tal ponto de alguém olhar e dizer assim: ser um crente igual aquele ali, para que é que eu vou ser crente? Nesse sentido, nós estamos precisando de exemplos, pessoas que sejam bases, de alguém olhar e dizer: eu quero ser crente, porque eu quero ser igual fulano, quero ser igual João, quero ser igual Maria, quero ser igual aquela irmã, quero ser igual aquele irmão. Mas como se tornar um exemplo de cristão? Esta é a proposta da nossa lição de número 13. Um exemplo, como um discípulo de Cristo, como se tornar um exemplo nos dias de hoje. Nós temos visto hoje que as pessoas estão se convencendo que Jesus Cristo é o melhor caminho. Só que eu tenho uma notícia para lhe dar. Não basta se convencer que Jesus é o melhor caminho. Porque se convencer apenas vai te levar para a igreja, a assistir cultos, a querer estar envolvido no meio. Mas se não houver uma conversão, nada muda. Hoje nós temos vivido um tempo onde as pessoas têm se convencido que Jesus é o melhor caminho, mas não se convertem. Quando nós nos convertemos, nós reinterpretamos a nossa história, a nossa vida e, de fato, mudamos de vida. Mas, de fato, o que é se converter? É mais ou menos como poderíamos assim conceituar. Se converter é mais ou menos como você mudar de identidade, mudar a sua história. A Bíblia diz que aquele que aceita Jesus, ele se torna uma nova criatura. Nova criatura. As coisas velhas já não são lembradas, tudo se faz novo, porque é um novo ser, uma nova criatura. E a partir do momento que nós nos tornamos uma nova criatura, um novo ser, nós começamos a ter uma outra perspectiva de vida, uma outra visão de vida, de tal maneira que aquele que mentia não mente mais, de tal maneira que aquele que tinha 2 mulheres passa a honrar o seu casamento, de tal maneira que o efeminado larga a vida que ele vivia e segue os padrões que a Bíblia determina, de tal maneira que aquele que se tatuava não vai se tatuar mais porque ele teve um encontro com Deus, ele se converteu, não se convenceu, ele teve um encontro, de tal maneira que aquele que bebia socialmente até, ele tem um encontro tão genuíno que ele se converte, de fato, ele reinterpreta o seu modo de ser, a sua vida e entende que beber já não condiz mais com a vida que ele leva em Cristo Jesus. De tal maneira que aquele que era nervoso já começa a moldar, a se policiar o seu comportamento, de tal maneira que aquele que xingava, saía palavras torpes dos seus lábios, ele passa a se policiar e colocar palavras sadias na sua boca. Quando nós reinterpretamos a nossa história, quando nós nos convertemos de fato, nós passamos a ser exemplo para uma sociedade que nos olha. Hoje temos vivido uma escassez enorme de crentes que sejam exemplos, devido ao fato das pessoas apenas se convencerem que Cristo é o caminho e não se converterem de fato ao verdadeiro caminho. Quem se converte a Cristo, ele de fato ele muda a sua história, ele se torna uma outra ou uma nova criatura. A vida dele passa a ter um outro sentido, a história dele passa a ter uma nova realidade, um novo caminho. E que caminho é esse? Cristo passa a ser tudo para ele. De tal maneira que quando Cristo passa a ser tudo para nós, nós fazemos o possível para nos tornarmos parecidos com Cristo. E quando nós nos tornamos parecidos com Cristo, nós passamos a dar exemplos cristãos. Não basta falar. Hoje temos vivido um tempo onde as pessoas falam 1000 palavras, mas não tem um exemplo. Não basta falar. Um exemplo, como eu citei no início deste vídeo, daquela família que, antes de falar de Jesus, fez o que Jesus faria, mudou a história de um homem. Nesse sentido, nós só podemos ser exemplos quando nós falamos menos e fazemos mais o que Cristo requer de nós. Você tem sido um exemplo na sua casa, na sua família, na sua sociedade, na sua igreja. Por vezes falamos tanto, o evangelho hoje é um evangelho, por vezes até mesmo de falácias.
muitas palavras jogadas ao vento e somos pouco exemplo. Que nós sejamos servos exemplares, a tal ponto de que o mundo venha olhar para nós e venha querer ser parecido conosco. Vamos reinterpretar a nossa história, vamos reinterpretar a nossa vida, vamos mudar o curso que nós estamos levando. Nós estamos tão parecidos com o mundo que por vezes só pensamos em dinheiro, se dar bem, sonhos, isso aqui, isso ali, e nos esquecemos do primordial, que somos cidadãos dos céus. Estamos caminhando para os céus. Que o Senhor nos ajude a reinterpretar a nossa história de vida, a nos convertermos, que significa arrepender-se, voltar para trás, voltar e entender onde caímos, onde precisamos melhorar. Que o Senhor nos ajude a sermos exemplos, a termos um exemplo de vida, a sermos exemplo para outras vidas, em todos os sentidos. No casamento, como servos, como empregados, como patrões, como amigos, como irmãos em Cristo, que sejamos exemplos. Tem gostado dos nossos vídeos? Deixa aí o seu like, peço para que possa deixar o seu like. Se inscreva em nosso canal Rafael Cardoso 3450 e nos ajude a propagarmos a EBD, a Escola Bíblica Dominical, poderemos assim dizer, para quem precisa. Esta é uma semana natalina, que você tenha um feliz Natal na presença do Senhor, que Cristo seja o sentido deste Natal na sua família. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e poderosamente em Cristo Jesus.